gente vai começar a nossa aula, a gente vai retornar no capítulo Aliança de Sangue. E por que esse capítulo ele é tão importante para nós? Exatamente porque fala de todo o sacrifício, do porquê Jesus teve que passar por aquele sacrifício. Então a gente vai trabalhar hoje Aliança de Sangue e também vai trabalhar aí as dispensações, tudo bem? Então é importante que cada um aí esteja atento para poder compreender como que a Aliança de Sangue faz parte da nossa mensagem, amém? E até para vocês poderem explicarem para outros. E essa lição, pessoal, a gente vai ler bastante, até porque tem muito material, muito conteúdo, e é importante que a gente compreenda titim por titim, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer pela tua bondade, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor está sempre nos capacitando a viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que é a aliança de sangue, ajuda-nos a compreender, Senhor, o sacrifício de Jesus na sua totalidade, o quanto ele nos libertou e nos fez aceitáveis diante de ti. Obrigado por esse sacrifício que está fluindo sobre as nossas vidas nesse momento, porque diante de ti não existe passado, não existe futuro, só existe o hoje. E é como se Jesus estivesse derramando do seu sangue sobre nós. O seu sacrifício foi suficiente para nos fazer aceitáveis e principalmente nos fazer justiça de Deus. Que o Senhor ministra a cada coração aqui, em nome de Jesus. Ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai ler muita coisa e aí eu vou comentando. Quem não entender, por favor, levante a mãozinha e peço a oportunidade aí para a gente esclarecer, tá? É muito importante. Essa lição, eu acredito que é uma das mais importantes. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos aí, na lição 4, Aliança de Sangue. Nós já falamos um pouquinho na última aula, porém, nós vamos repetir essa lição exatamente para que nós possamos compreender com toda profundidade aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser. Só um minutinho, pessoal, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Um momentinho, vá pegando aí a sua apostila, vai se organizando, ok? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Aliança de Sangue. Quem tiver sua apostila, pegue aí. Uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui na Aliança de Sangue é que a palavra aliança, no hebraico, significa berit, ok? Então a palavra aliança, no hebraico, é berit. E essa aliança, essa palavra aliança, ela serve tanto para o casamento quanto para a aliança de amizade e uma aliança também entre uma divindade e o ser humano. Tudo bem? Então a gente tem aqui a palavra berit sendo utilizada em diversos momentos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Ok? E por que a aliança ela é tão importante para nós? Deus faz uma aliança conosco por intermédio de Jesus, exatamente pela necessidade que nós tínhamos de que alguém assumisse as nossas responsabilidades. Fala, Gerson. Oi, Apóstolo, tudo bem? Boa noite. Apóstolo, eu estou um pouquinho atrasado, eu queria saber como é que eu faço para adquirir a apostila.
Na secretaria da igreja, com a Renata. Tá ok, apóstolo, obrigado. Nada. Então vamos lá, gente, voltando aqui. Então a gente entende que a palavra aliança, ela é utilizada em diversos momentos do Antigo Testamento exatamente para mostrar a necessidade que o homem tinha desse relacionamento com Deus. E é o interessante que quando Deus faz uma aliança com o homem por intermédio de Abraão, o que Deus faz? Deus não permite com que Abraão passe no meio dos animais. Porque como era no passado, pegava-se um animal, ok? Dividia esse animal ao meio, sacrificava, dividia esse animal ao meio, e as pessoas que estavam envolvidas nessa aliança tinham que passar pelo meio desse animal. O que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte: se você não cumprisse todos os requisitos, né, todas as exigências da aliança, seria feito a você o que foi feito com aquele animal, ok? Então as pessoas, quando elas faziam aliança, elas precisavam passar pelo meio do animal que foi sacrificado, que era o símbolo da aliança. Sendo que Deus não permite com que Abraão faça isso. Por quê? Porque Deus sabia que a natureza pecaminosa de Abraão, como de qualquer ser humano, o incapacitaria de cumprir todos os pré-requisitos, todos os quesitos da aliança. Então, o que Deus faz? Só ele passa. E nós, hoje, temos uma aliança com Deus por causa de Jesus. Por quê? Porque Jesus, não tendo natureza pecaminosa, ele tendo a natureza de Deus, o que ele faz? Ele assume todas as nossas responsabilidades. Existem uns símbolos aqui, que na leitura eu vou mostrar para vocês, eu acho isso aqui muito interessante. Vamos continuar aqui, lendo. Então, no princípio de tudo, gente, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria tudo que existe, Deus cria o ser humano de acordo com a sua imagem e semelhança. Tanto homem como mulher, eles eram plenos e eles tinham a natureza de Deus e representavam Deus em toda a criação. Eles governavam a natureza de acordo com o caráter de Deus, ok? E Deus se relacionava com eles todos os dias na viração dos dias. Não havia necessidade de intermediários, não havia nada que pudesse bloquear esse relacionamento. Por quê? Porque não havia um véu, não havia pecado, não havia nada que pudesse impedir do homem, da humanidade e Deus se relacionarem. Mas, quando eles desobedecem a Deus, o que acontece? Naquele momento, quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morrem. E a partir daquele momento, há um bloqueio no relacionamento entre Deus e o homem, ok? Então, uma das consequências do pecado, da desobediência, gente, foi o quê? A separação. A aliança foi quebrada. O relacionamento que antes era diário, não tinha restrições, agora passa a ser por intermédio de 3 pessoas. Então, Deus agora estabelece 3 tipos de pessoas que nós vamos ver em todo o Antigo Testamento para se relacionarem, para se comunicarem com Deus e o homem. Quem são? Os sacerdotes, reis e profetas. Ok? Então, nós temos aí 3 classes que são preparadas por Deus para receberem a preparação da comunicação entre Deus e o homem. Quem são esses na Antiga Aliança? Sacerdotes, reis e profetas. Ok? Por que Deus escolhe essas 3 classes de pessoas? Porque Deus precisava se comunicar com o homem. Nós precisamos entender que a vontade de Deus
sempre foi se relacionar com o homem, se relacionar com a humanidade, e por isso, lá mesmo no Éden, o que Deus estabelece? Deus estabelece a lei do Éden. O que é a lei do Éden? A lei do Éden, gente, era o sacrifício. Quando nós vemos lá, Caim e Abel oferecendo ofertas, aquelas ofertas ali, gente, não são apenas ofertas voluntárias, são ofertas expiatórias, ok? Então Deus estabelece no Éden uma lei, um princípio de expiação, de aceitação. Qual é? De que o sangue de um animal substituísse o sangue de um ser humano. Então, quando se oferecia um animal, aquele animal assumia a responsabilidade do ser humano transgressor e o ser humano recebia a inocência daquele animal. Ok? Por que Deus rejeita a oferta de Abel, de Caim, desculpe? Não era simplesmente porque ele havia deixado para muitos dias. Era porque a oferta de Caim não envolvia sangue. Ele traz do fruto da terra. E a gente sabe que nenhum vegetal tem sangue, porque o sangue, ele é moeda de troca. Ele paga o preço pelo pecado. E qual é o preço do pecado? A morte, ok? Então diz aqui, o sacrifício do animal cumpria 2 propósitos. Como dito anteriormente, o salário do pecado é a morte. Logo, alguém precisava pagar esse preço. Então, o animal se tornava uma representatividade do transgressor, assumindo a sentença de morte pelo pecado cometido. Sendo assim, sua vida era doada no lugar da vida do pecador e o sangue era derramado no lugar do sangue de quem pecou. Então, sacrifício era uma moeda de troca. Amém? Vamos lá. Sacrifício expiatório. O que isso quer dizer? Por que era necessário? No dicionário, a definição de expiatório nada mais é do que purificação de um crime ou falta cometida. Então, o sacrifício expiatório seria um ato de sacrifício com finalidade de reparar o pecado usando um animal que substituía a pessoa que tinha errado, a pessoa que tinha pecado ou cometido o crime. Um dos atos mais significativos desse rito foi muito bem explicado por Mary K. Baxter no livro A Divina Revelação do Sangue. O sumo sacerdote colocava ambas as mãos sobre a cabeça do outro bode, representando a transferência dos pecados do povo para o animal. O animal era conduzido ao deserto e solto. Esse bode era chamado de bode expiatório. A palavra usada para esse bode expiatório na primeira aliança era azal, que significa remover, deixando claro de que o pecado foi removido do meio do povo. Então, entenda uma coisa. Quando o sacerdote fazia a expiação, né, que era o dia do perdão, o dia da confissão do pecado, que era o Yom Kippur, o que o sacerdote fazia? Ele sacrificava um cordeiro e ele impunha as mãos sobre a cabeça de um bode, que era chamado bode expiatório, e esse bode expiatório era solto no deserto. O sangue do cordeiro que purifica, que traz remissão de pecados, e o bode expiatório simbolizando o pecado que vai embora do meio do povo. Só que a gente sabe que esses símbolos estão falando de uma pessoa, estão falando de Jesus. Jesus é o nosso cordeiro, mas também é o nosso bode expiatório. Por quê? Porque Jesus é o bode que tira o pecado do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ok? E olha só que coisa interessante diz aqui, gente. Em Levíticos 16, vemos o dia da expiação que ocorria uma vez ao ano. E quando que ocorria? Tinha que ser no dia 10 do 7º mês. E por que 10 do 7º mês?
10 é o número que representa responsabilidade. Lembra dos 10 mandamentos? Então, o número 10 fala de responsabilidade. E o 7? O 7 fala de perfeição. Para se obter a perfeição, é necessário cumprir a responsabilidade. Nós, sendo totalmente incapazes de cumprirmos a nossa responsabilidade para atingirmos a perfeição, para recebermos a vida de Deus, Jesus assume a nossa responsabilidade. Então isso é muito tremendo. Por quê? Porque tudo que nós lemos na antiga aliança, na primeira aliança, fala exatamente de uma pessoa, fala de Jesus, ok? Até hoje o Yom Kippur é comemorado em Israel, ok? É chamado também o dia do perdão, onde os pecados são perdoados através de sacrifícios. Hoje em Israel, como não existe mais uma classe sacerdotal instituída, né? Nós temos aí os fariseus, os rabinos, mas não uma classe sacerdotal. Então, o que eles fazem? Eles fazem um dia de jejum, oração e confissão de pecados, ok? Mas por que hoje nós não precisamos mais de sacrifícios de animais? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1,29. Amém? Então, Cristo, ele é santo, não havia e não há pecado nele, assim como os animais que não tinham pecado, e Jesus assume as nossas responsabilidades, assumindo o nosso lugar, e ele nos dá a sua inocência, e ele assume a nossa culpa. Só que Jesus, ele oferece o seu sangue quando ele ascende aos céus, ele entra no tabernáculo que era semelhante ao tabernáculo que havia aqui na terra, ok? E lá ele oferece o seu sangue, e no céu nós sabemos que não existe passado e nem futuro, sempre é hoje. Então o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas hoje, nos purificando de todo pecado. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, estando nele, nos tornássemos justiça de Deus. Então, por que nós somos justos? Por que nós somos justiça de Deus? Porque nós estamos nele, somos parte dele, somos uma extensão de quem ele é, e por isso nós desfrutamos de tudo que ele conquistou em nosso lugar, ok? Então, nós precisamos compreender que os sacrifícios animais, eles eram ineficientes, ou seja, eles não tinham uma eficiência duradoura. Logo que a pessoa cometesse o primeiro pecado, ela se tornava imprópria para estar diante de Deus. Então, precisava repetir todos os anos os mesmos sacrifícios. Com a vinda de Cristo e a entrega dele como Cordeiro de Deus, hoje nós temos Jesus como nosso único e suficiente sacrifício, ok? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Onde o mundo espiritual é representado pelo ar, o mundo natural pela água e o pecado é uma camada de gelo. Estando em um lugar muito frio, se fizermos um buraco em um lago congelado, o ar terá contato com a água, mas logo uma camada de gelo voltará a se formar, fazendo com que o contato seja interrompido mais uma vez. Assim também acontece com o sacrifício feito com sangue de animais. É como se quebrássemos por um instante a camada do pecado, fazendo com que recebêssemos o perdão pelo pecado cometido, mas ele não dura muito tempo, logo essa camada se fecha. Ok? Hebreus 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Esse era o tempo, gente, da lei, onde os sacrifícios eles eram necessários. O sangue de Jesus foi o único capaz de reconciliar a humanidade com Deus de forma eficiente e de forma eterna. Olha o que diz Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados,
seremos salvos por sua vida, ok? Então, hoje, o lago não terá mais nenhum tipo de bloqueio, ainda que quando Jesus fura esse buraco no lago, hoje nada mais vai nos impedir de termos acesso à água, de termos acesso a Ele, porque o sangue de Jesus, o Santo Filho primogênito de Deus, que também é Deus, tomou todas as nossas responsabilidades. Amém? Então, pela desobediência de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora, e pela obediência de Cristo, toda a humanidade tem acesso à presença de Deus. Jesus foi o sacrifício voluntário e perfeito. Como segundo sacerdote, como sumo sacerdote, Jesus já se entregou como oferta de expiação pelos nossos pecados e foi um sacrifício único e suficiente para que todos que quiserem ser justificados pela graça, não fazemos mais sacrifício de expiação. O sangue dele tem poder para cobrir, purificar e nos reconciliar. Pessoal, e aí, até agora, tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá difícil, tá complicado, tem alguma coisa que não ficou clara? Perguntem aí. Apóstolo. Pode falar? Então, não é errado dizer que enquanto tem morte de animal em alguns ditos religiosos, eles ainda não reconhecem que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente. Não tem como. Onde tem sacrifício de animais, forma-se aliança, mas o poder justificador é só pelo sangue de Jesus. Entendeu? Porque quando Jesus... Lembra de quando Jesus pede para Maria Madalena não tocá-lo quando ele encontra com ela? Lembrou? Sim, porque minha filha está chorando. Lembrou? Estou ouvindo. Então, o que acontece? Por que Jesus pede para Maria Madalena não tocá-lo? Ele havia ressuscitado, ele faz essa ressurreição para a mulher exatamente restituindo-a à sua posição, ao seu lugar, ok? Mas ele, naquele momento, ele ainda não tinha se apresentado diante do Pai. Então, ele sobe até o terceiro céu, lá tem o tabernáculo que Moisés viu e fez uma cópia na terra, quando ele teve a orientação da parte de Deus, que Deus diga, faça um tabernáculo na terra de acordo com o modelo que viste no céu. Então, Jesus sobe até o terceiro céu, entra nesse tabernáculo agora como sumo sacerdote, pega do seu próprio sangue, oferece diante de Deus, espirra, né, o sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, e a partir daquele momento, o que acontece? Todas as pessoas que confiarem em Jesus e no seu sacrifício se tornam participantes do seu processo expiatório, ou seja, se tornam justos, porque o que é a tampa do tabernáculo? A tampa do tabernáculo é o lugar da misericórdia, ok? A tampa da Arca da Aliança, desculpe, não tabernáculo, da tampa da Arca da Aliança é o propiciatório, ou seja, o lugar de misericórdia, o lugar onde nos tornamos propícios. Ok? Alguma dúvida até aqui? Respondida aí, Gerson? Pessoal, todo mundo aí está entendendo? Sim ou não? Se não estiver entendendo, gente, perguntem. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar sobre as dispensações durante toda a antiga aliança. O que era a dispensação? A dispensação era um tempo estabelecido por Deus, onde Deus criava um representante, alguém que trazia uma maneira de se relacionar com ele. Ok? Então, olha só. Dispensação edênica, digam comigo, edênica, de Éden, mas também é chamado de dispensação da
inocência. Quem era o representante? Quem era esse intermediador? Não havia. Deus e Adão se relacionavam livremente. Por quê? Porque havia uma aliança, ok? Então, vamos lá. Quais eram as cláusulas da dispensação edênica? Propagar a raça, governar a terra e seus animais, alimentar-se de ervas e frutas. A gente não pode esquecer que alimentar-se de animais, como a gente faz hoje, é uma consequência do pecado, ok? Deus tinha mandado que nós nos alimentássemos de ervas e frutas, isso está lá em Gênesis 1, 29. Nós também tínhamos que cultivar e zelar pelo jardim do Éden. A única cláusula proibitiva, qual era, gente? Abster-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a penalidade era, né, a quebra do contrato, que o homem morreria caso houvesse a desobediência, ok? E isso aconteceu e ela chega ao fim. Por quê? Porque Deus agora precisa criar uma outra maneira do homem se relacionar com ele, ok? Essa primeira dispensação, gente, também é conhecida como dispensação da inocência, ok? Já que a humanidade era inocente e não tinha conhecimento do pecado, ou seja, não tinha conhecimento, não tinha discernimento sobre o que era bom e o que era mal. Por quê? Porque o mal não existia, só havia o que era bom, ok? Então, quais foram as consequências da quebra da dispensação? O homem morre espiritualmente e passa a conhecer a morte física, já que antes ele possuía a vida eterna, não podia mais compartilhar da mesma comunhão com Deus, a inocência que Adão e Eva possuíam passou a não mais existir, a serpente foi feita maldita entre todos os animais, a mulher passou a ter dores na hora do parto, e o homem passa a sofrer com o trabalho, porque antes ele trabalhava, mas não vivia do seu trabalho, dispunha de toda a criação para o seu sustento. A terra que antes era plena e perfeita passou a ser maldita e produzia espinhos e erva daninhas, ok? E Deus, para proteger a árvore da vida, porque senão o homem se tornaria, né, desfrutaria de eternidade, mas agora, como a natureza caída, ele tira a árvore da vida do jardim, ou melhor, tira o jardim junto com a árvore da vida do Éden, né, e leva agora para Nova Jerusalém. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Fala comigo, pessoal. Tudo ok? Tudo beleza? Então vamos lá. Vamos aí para a próxima. Pai. Oi. Tudo ok. Ah, beleza, então. Vamos lá, então. Então, gente, essa foi a dispensação qual? Edênica. Qual o nome dela? Edênica. Repita comigo. Edênica. Ou dispensação da inocência. É a mesma coisa. Algumas literaturas vão utilizar edênica, outras vão utilizar inocência. A próxima agora é a dispensação adâmica, né? Mais uma vez, ela envolve Deus e o homem, né, por intermédio de Adão, mas agora a humanidade, o que ela tem? Ela tem consciência do pecado. Então, um outro nome também que essa dispensação tem é a dispensação da consciência. E ela ficou marcada pela morte de um animal. Adão e Eva testemunharam pela primeira vez o sangue que fora derramado sobre a terra. Quando acontece isso, pessoal? Quem pode me responder essa? Quando que Adão vê, né, o derramamento de sangue de um animal? Pode falar, tia Ruth. Só desbloqueia aí. É quando ele mata para fazer a roupa deles? Muito bom, tia Ruth. Isso aí. É o primeiro sacrifício dessa dispensação. Quando Deus
providencia para Adão e Eva roupas, o que ele precisa fazer? Ele precisa matar um animal. O que isso quer dizer? Quer dizer para nós o seguinte: quem fornece a reconciliação, quem fornece o sacrifício sou eu, Deus comunicando. Por quê? Porque Adão e Eva tinham feito roupas de quê, gente? De que planta? De árvore, folha. Folha, mas tem uma árvore, tia Ruth. Qual é? Era uma parreira. Não. Uma começa com F. Figueira. Figueira. Muito bom, Figueira. isso aí. E o que a figueira representa, gente? Figueira representa a natureza carnal, ela se representa a aparência, o desejo do homem de tentar fazer pelas suas próprias forças a sua justificação, ok? Então, quando Deus não aceita a roupinha, até bonitinha, estava até na moda, de figueira, o que ele está dizendo? Eu não aceito a sua justificação. As suas obras de justificação são trapos de imundícia. Então, o que eu vou fazer? Eu estou fornecendo, é de mim que vem a justificação, é de mim que vem a cobertura. Olha só que coisa maravilhosa. A cobertura. Hoje nós estamos vestidos de Cristo. Olha só o paralelo. Que legal, ok? Porque a roupa, ela servia para esconder o quê? Esconder a nudez. Então, Adão e Eva estavam vestidos de Cristo. A Bíblia não fala qual é o animal que Deus sacrifica, mas eu particularmente acredito que seja um cordeiro, exatamente porque na Bíblia tudo foi escrito com um sentido de direcionar, de apontar para Cristo. Beleza? Então, vamos lá. Voltando para cá. Então, gente, esse sacrifício é o primeiro que acontece. Depois a gente vê lá, né, Caim oferecendo, mas o primeiro foi feito pelo próprio Deus, o próprio Deus fornecendo o justificador, né? A partir desse episódio, o pecado era perdoado por meio do derramado sangue sacrificial, um animal inocente entregava sua vida no lugar de um pecador. Beleza? Então, vamos lá. A terceira dispensação, qual é? É a dispensação noética, ok? A dispensação noética. E aí, o que a gente vê? Qual é o pano de fundo dessa dispensação? É um período em que a iniquidade e a maldade eram generalizadas. O Senhor resolveu fazer com que todos desaparecessem através do dilúvio. Deus queria dar a um homem uma nova chance para recomeçar. Porém, havia apenas um homem que ainda buscava comunhão com Deus. Quem era esse homem? Noé. Por causa dele, Deus prepara uma nova dispensação para a humanidade, usando-o como representação, usando como, digamos, como um mediador, não, mas como esse que vai comunicar, né? Que vai trazer o entendimento. Então, Deus utiliza Noé, beleza? Para trazer essa nova dispensação, e Deus acaba com tudo através do dilúvio, ok? Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu, colocando em prática a sua fé. Ele confiou no Senhor, construiu uma arca para salvar a ele e sua família, e 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de animal não puro que havia na terra. Choveu durante quanto tempo? Choveu durante 40 dias. Todos que não estavam na arca morreram, animais, pessoas e plantas. Só sobreviveram os que estavam com Noé na arca, ok? E quantos dias demorou para as águas começarem a baixar? 150 dias. E quanto tempo Noé ficou pregando? 100 anos, ok? Então vamos lá. Números, pessoal. Noé demorou com sua pregação durante quanto tempo?
100 anos. Durante quanto tempo choveu? 40 dias e 40 noites. Durante quanto tempo as águas demoraram a baixar? 150 dias, ok? Quando Noé ele sai da arca, ele sacrifica um animal, ok? Uma ave como oferta ao Senhor, e que ao sentir o aroma agradável, declarou que não iria mais amaldiçoar e nem destruir a terra com água. Ok, gente? Então, repita comigo. Deus não pode mais destruir a terra com água. Por isso que lá em 2 de Pedro, para quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, a Bíblia diz que a terra será destruída pelo fogo. Ok? Por que Deus não pode destruir mais a terra com água? Ok? Vai acabar tudo em água? Não pode. Por quê? Porque ele fez uma aliança. Ele prometeu e ele colocou como símbolo para que sempre que o homem visse, lembrasse o arco da aliança, que as pessoas chamam de arco-íris. Ok? Mas a Bíblia chama de arco da aliança. Qual o outro nome do arco-íris, pessoal? Repita. Arco da aliança. Arco da aliança. Arco da aliança. Tá bom? É por isso que a gente quando canta, né, canção do Apocalipse, a gente canta, né? Está vestido do arco da aliança. Arco da aliança é o arco-íris, ok? Então agora Deus ele vai destruir a terra, vai chegar esse tempo, mas será com fogo, ok? E depois, gente, da aliança noética. Qual é? Agora vem a dispensação abraâmica. Diga comigo, abraâmica. Qual é o nome? Abraâmica. Ok? Qual é agora o pano de fundo? Né? O pano de fundo agora é o relacionamento de Deus com a humanidade através de Abraão. Amém? Até esse momento, Deus não tinha um povo separado e escolhido para ele. Mas a partir de Abraão, Deus começa a trabalhar em prol de formar um povo específico para si, que fosse oriundo, que fosse advindo de quem? De Abraão. Nós hoje fazemos parte do povo de Deus porque nós nascemos de novo e nós estamos em Cristo. Então, quais são as promessas que seguiriam Abraão e seus descendentes? Que todas as famílias da terra serão benditas, que Abraão, ou seja, a nação de Israel, seria um grande povo, que os inimigos seriam derrotados e que, através deles, todas as pessoas teriam um relacionamento com Deus. Ok? Então, essa é a primeira dispensação que não é para a humanidade toda, mas é para um povo, e por meio desse povo, as pessoas poderiam ter um relacionamento com Deus. Ok? Vamos lá. Aí diz aqui, né? Foi também a primeira dispensação que usou como selo o corpo do próprio homem, ou seja, a circuncisão. Então, o homem, quando cortava o prepúcio do pênis, ali naquele momento, ele estava... Claro que isso tem que ser intencional, tá, gente? Não é todo mundo que faz operação de fimose, todo homem que faz operação de fimose que está fazendo a circuncisão, tá? Tem que ser intencional. E nós não precisamos fazer isso como cristãos, por quê? Porque Cristo é o nosso corpo e nós estamos conectados a Ele, ok? Ele fez e nós hoje temos um outro tipo de circuncisão. Qual é a circuncisão? A circuncisão do coração. Tudo bem? Então, pela primeira vez na dispensação abraâmica, o que acontece? Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, ok? Deus coloca o H, ok? E o que é o H? O H de Yahvé, mas também um H de Ruá. O que é Ruá? Do Espírito de Deus. Então, Deus faz uma espécie de apontamento para aquilo que iríamos viver, que era o quê? Todos aqueles que fossem parte do povo de Deus,
teriam também agora o Espírito de Deus. E isso chegou à plenitude em Cristo Jesus. Ok? Nós temos uma outra dispensação. Qual é o nome dela? Dispensação mosaica. E o que essa dispensação mosaica traz é, nessa dispensação, o relacionamento de Deus com o povo de Israel, mas agora, tendo como representante desse povo, de forma ativa, quem? Moisés. E o que Moisés faz? Moisés traz a lei, ok? Deus manda por intermédio de Moisés, faz dele o legislador, e ele traz aí os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos tinham 600 cláusulas, ok? Quando você vai destrinchando os 10 mandamentos, ele tem 600 cláusulas, ok? Onde 300 eram bênçãos e 300 eram maldições. Tudo bem? Então, quando você desobedecia uma cláusula da lei, o que acontecia? Você era culpado de toda a lei. Tudo bem? Então, você vê que essas cláusulas, elas foram, bênçãos e maldições, elas foram descritas principalmente no livro de Êxodo e Levítico, ok? E são também detalhadas no livro de Josué até Esther. Tudo bem? A dispensação mosaica era baseada na obediência de regras, a lei era um código de conduta que não produzia necessariamente uma transformação de caráter, mas demonstrava o caráter santo de Deus e, como era impossível de obedecê-lo integralmente, revelava a necessidade de quê, gente? De um Salvador. Então, qual era o propósito da lei? Fazer o homem consciente do caráter de Deus, do quanto ele era pecador e de que ele precisava de um Salvador. Então, vamos lá? Qual era o propósito da lei? Primeiro, vamos lá. Revelar o caráter de Deus, mostrar o quanto Deus era santo. Segundo, revelar o quanto o homem era pecador. E terceiro, que o homem precisava de um Salvador. Por quê? Porque ele não conseguia obedecer a Deus integralmente. Ou seja, é impossível obedecer a lei toda. Ok? Ok? Vamos lá. Todo mundo até aqui, gente, tudo beleza? Amém? E aí nós vamos indo agora para a dispensação davídica, ok? A dispensação davídica é uma extensão da dispensação abraâmica. Ela amplia a semente que foi lançada sobre a vida de Abrão. Os envolvidos são Deus e Davi. Deus promete a Davi que sua linhagem duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir. O cumprimento dessa promessa se revela através da vida de Cristo, visto que o rei Davi faz parte da genealogia de Jesus Cristo e que Cristo reina até os dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Todo mundo entendendo? Joia? Beleza, então. Agora nós vamos, pessoal, para a nova aliança, que é a graça. Amém? Qual o outro nome que a graça tem? Nova aliança. E a gente vai entender um pouquinho quais são os resultados da nova aliança hoje, dessa dispensação. Vamos lá. Assim como Moisés foi mediador da dispensação mosaica, Cristo é o mediador da nova aliança. A nova aliança é que estamos vivendo na atualidade. Ela fala a respeito do cumprimento da lei de Moisés e de um novo tempo, que é o tempo da graça. O Senhor agora faz um pacto com a nação de Israel e com toda a humanidade. Ele usa como selo o sangue do próprio Filho, que se entregou à morte de cruz, se fazendo maldito e pecador no lugar de todos. Ok? Temos aqui a dispensação da graça, que também é a dispensação da igreja, ou seja, é a dispensação eclesiástica. E qual é a palavra-chave? Graça. Ela começa com a ressurreição de Cristo e durará até a segunda vinda
Amém? Que é um tempo determinado pelo Pai, nem Jesus sabe. Ok, pessoal? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nem Jesus sabe o tempo que ele virá? Só o Pai. Olha só que coisa interessante. Só o Pai sabe o tempo determinado. Então, quando começa a graça? Na ressurreição. Quando que ela vai terminar? Na segunda vinda de Cristo. Perfeito? Tudo bem? Então, gente, esses balizadores são importantes. Ok? Então, na dispensação, olha aí, ó. Hoje já contamos mais dos 2000 anos em que o véu do templo foi rasgado. E essa dispensação fidará com o toque da trombeta, quando acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, convocando os fiéis ao arrebatamento. Na dispensação da graça, o sangue de Cristo mudou tudo. A salvação passou a ser um dom gratuito por meio da fé. Ok? Então, como que você acessa a graça? Por intermédio da fé. Nós vamos estudar sobre fé. Deus promete perdoar os pecados, porque não nos vê mais como pecadores, mas sim como santos, purificados e justificados pelo sangue de Cristo. Somos curados, libertos e protegidos nas regiões celestiais com a compreensão do poder que existe nesse sangue. Não mais um animal precisaria morrer para que tenhamos acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou, agora o Senhor não mora mais em templos construídos por homens, mas escolheu morar em nós. Tanto judeus como gentios, não há mais diferença para ninguém. Quem está em Cristo é uma mesma pessoa com ele, é uma nova criatura. Perfeito? Só uma curiosidadezinha que eu achei interessante isso aqui também, que o véu do templo que separava o santo lugar do Santíssimo, ok? Onde ficava a arca, tinha 18 metros de comprimento e 12 centímetros de espessura. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Agora nós vamos falar rapidinho aqui sobre a dispensação do milênio ou dispensação do reino, ok? Quando Jesus vier e governar sobre todas as nações da terra, ok? Ele virá governar sobre justos e injustos durante o período aí do milênio, durante o período aí de 1000 anos, ok? Vamos ler isso aqui, que isso aqui também é importante. O plano redentor de Deus para com o homem termina com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, onde Jesus governará pessoalmente de Sião, lá de Jerusalém. Ele denominou essa dispensação também da dispensação da regeneração, e é também chamada tempo da restauração. Este milênio será seguido do juízo final e a volta à eternidade, inaugurando a última e eterna dispensação do reino. Ok? No início do estudo, vimos que para o animal ser sacrificado, ele precisava sem ser defeito algum, sem mancha, sem deficiência ou doenças. Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, correspondia a esses requisitos. Era tão notória a personificação que Pedro escreveu. Olha o que Pedro escreve a respeito de Cristo e a sua semelhança com esse animal. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e também incontaminado. Diz ainda assim, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Pilatos também declarou, não achou motivo algum de acusação. Assim como todo animal sacrificado, Cristo era sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem acusação, porém era inocente. Ok? Quem quer perguntar, fala comigo. Alguém perguntou aí, gente? Alguém pediu para perguntar? Fala, Tia Help.
Pode falar, Tiago, Pedro. Vamos lá. Help. Desbloqueia aí. Tem que desbloquear o microfone. Perdão, Valmer. A aliança israelita não vem antes da nova aliança? Eu não vi você comentar a aliança israelita, não. Obrigado. Então, a aliança israelita, seu Tony, é o mesmo nome que se dá para a aliança davídica e a aliança também mosaica. É uma junção das duas. Existem algumas literaturas que não dividem as duas. Então, é chamado de aliança israelita, né, ou dispensação de israelita. Aqui a gente fez uma separação, simplesmente para a gente poder mostrar o tempo da lei e também quando Deus começa já a fazer um apontamento para aquilo que Cristo faria quando Davi levanta o tabernáculo. Lembra que Deus promete que levantaria o tabernáculo caído de Davi? Exatamente porque ali são dois momentos diferentes. O momento da lei com o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi ainda na lei, mas sendo um tempo diferente na vida da igreja. Ok? Alguém tem alguma outra pergunta, pessoal? Não? Então vamos lá. Os crentes aí. Vamos lá, pessoal. Lei e graça, que é algo que a gente precisa entender muito bem para a gente não sair aí metendo os pés pelas mãos. Vamos lá. A lei e a graça são as duas principais dispensações feitas entre Deus e o homem. A lei no tempo de Moisés, por isso é chamado de lei mosaica, e a graça através de Cristo pelo sacrifício de sangue na cruz. A primeira teve sua regência aonde? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, por isso também chamamos de Primeira Aliança, e a segunda no Novo Testamento, também chamado de Nova Aliança, essa última. Rege até os dias de hoje e regerá de forma eterna a relação entre Deus e a humanidade, ok? Porque Cristo é o Cordeiro que vive e reina para todo sempre, ok? É a aliança mais perfeita. A aliança feita através do sangue de Cristo nos transportou do tempo da lei para o tempo da graça. Mas quais são as implicações propriamente ditas dessa mudança? Ok? Vamos lá. Quando Adão transgrediu uma ordem direta do Senhor, o que aconteceu? Ele pecou. E por ter se aberto esse conhecimento, sabia que estava pecando, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde há lei, o pecado não é levado em conta. Quando Deus estabelece a lei através de Moisés, fica conhecido que para cada ação haveria uma consequência de vida ou de morte. Então vamos lá, gente. Antes de vir a lei, as pessoas elas pecavam, o pecado já estava no mundo, mas as pessoas não tinham claro o que era pecado e o que não era. Ok? Com a chegada da lei, Deus traz clareza para o que é pecado e o que não é. Por isso que lá em Romanos 5,13 diz, porque antes da lei já estava o pecado do mundo. O pecado entra por intermédio de quem? De Adão e Eva. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, as pessoas não tinham consciência exata do que era errado e do que não era, ok? A lei foi algo espiritual, já que veio de Deus, mas com o intuito de fazer o quê? A lei norteava o homem quanto ao que deveria ou não fazer. Ela também regulamentou sentenças para ações humanas, bem como traçou o início de um caminho para a justificação. Toda a lei apontava para uma pessoa. Quem é essa pessoa, pessoal? Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. Lembra que eu falei que um dos objetivos da lei
era fazer com que o homem entendesse que ele precisava de um Salvador. Então, toda a lei apontava para uma pessoa apenas, para Cristo. Se a lei foi o tempo de diagnóstico da doença, chamado pecado adâmico, a graça se caracteriza como o tempo de cura através da morte de Cristo na cruz. Ele foi o tratamento doado por Deus para a situação pecaminosa do homem. Houve, então, uma sequência de acontecimentos. O pecado adoeceu a humanidade, a lei trouxe o diagnóstico e a graça trouxe ressurreição, cura, justificação, purificação e a vida eterna. Paulo diz que a graça representa o ministério excelente e melhor que a lei. Olha o que diz aqui, Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores e superiores promessas. Efésios 2, do 7 ao 8. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, pessoal, a lei hoje, ela aponta para Cristo, ela testifica de Cristo, mas hoje a lei não pode trazer condenação sobre nós. Por quê? Porque nós estamos na graça. Então, vamos lá. O pecado, na lei, ele era bilateral. Para alcançar a misericórdia de Deus, deveria cumprir toda a sua parte. Quem foi o mediador? Moisés foi o mediador da lei. Morte. A lei trazia o entendimento de pecado e o pecado trazia morte. A lei foi necessária por causa de quem? Do velho homem, que é o Adão. O homem era imperfeito. O pecado, ele era imputado, ou seja, se tornava conhecedor e por causa do pecado, a condenação vinha. Nós vivíamos aonde? Na carne. Como é que era o espírito? O espírito estava morto. Nós estávamos na lei o quê? Condenados, esperando cura. Amém? Esperando que o nosso libertador, que o nosso Salvador se manifestasse para cumprir com nossas responsabilidades. Enquanto isso, as pessoas viviam de sangue de animais. O espírito estava ausente, ok? Teve um fim quando? Quando Cristo assumiu a nossa responsabilidade, morreu na cruz. Nós tínhamos uma mente pecaminosa, ou seja, uma consciência de pecado. Nós estávamos separados de Deus, precisávamos de templos de pedras, ok? E precisávamos aí estar conectados às tribos para podermos ter acesso à misericórdia de Deus. Mas quando Cristo assume nossa responsabilidade, o pacto agora é unilateral. Por quê? Porque Cristo fez a nossa parte. Deus fez a parte dele e Cristo assumiu a nossa responsabilidade. Ok? E hoje nós somos salvos pela fé. Quem é o nosso mediador? Cristo. O que nós temos hoje? Vida e ressurreição. Quem nós somos hoje por causa de Cristo? Novas criaturas. Somos hoje perfeitos porque estamos em quem? Em Cristo. Então, desfrutamos de integralidade. Porque, gente, algo também importante para falar para vocês. Perfeição, no contexto do Novo Testamento, não é o contexto de helenista, não é um entendimento grego. O entendimento grego de perfeição é não ter nenhuma imperfeição, não ter nenhum tipo de mácula. O entendimento hebraico para a perfeição é ser integral, é ser completo, ok? Então, nós em Cristo somos perfeitos porque Cristo é suficiente para nos completar, ok? Agora nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. Cristo é aquele que tira o pecado, ok? Hoje em Cristo nós não estamos mais sob o domínio do pecado
estamos recebendo a revelação para viver a cada dia longe da nossa natureza pecaminosa, ou seja, daquilo que aprendemos com a natureza pecaminosa, para agora vivermos na revelação do Filho de Deus. Hoje nós vivemos no Espírito, porque temos o Espírito Santo dentro, e temos agora um espírito humano vivificado, ou seja, com vida de Deus. Não há mais condenação, somos curados, podemos tomar posse disso pela fé, tendo a revelação de que a saúde de Jesus está disponível em nós, e tomamos posse disso cada vez que ficamos doentes, declaramos a extinção de toda doença e assumimos a cura em Cristo Jesus. Tudo já está consumado, não precisa mais ser feito nada, o sangue de Jesus é suficiente e o Espírito Santo agora está constantemente dentro de nós. Ele é eterno e também nos destinou à eternidade. Nós temos a mente de Cristo por intermédio do Espírito, que vai trazer a revelação dessa mente dia após dia. Temos paz com Deus e hoje o Espírito mora dentro de nós, ou seja, Deus mora dentro de cada um de nós. E hoje nós vivemos congregação, hoje, por intermédio da igreja. Tudo bem? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10, do 1 ao 4. Hebreus 8, 6 e 7 diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, falando da lei mosaica, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Essas duas citações do autor de Hebreus mostram a enorme diferença entre lei e graça. A primeira era impossível que com ela os pecados fossem retirados, já a segunda é superior, perfeita, e não se faz necessário nenhuma outra aliança no lugar desta. Fala, pastora Terezinha, pode falar? Deixa eu te fazer uma pergunta, mostrar meu rosto para vocês. Graças e paz a todos. Por nosso corpo sendo de Cristo, né? O Senhor já levou todas as nossas enfermidades, certo? Mas a minha pergunta e a dúvida, nós não podemos orar pela pessoa enferma? Podemos orar. Podemos orar por uma pessoa enferma, sim, pautado no que Jesus fez, olhando para os méritos. Então, quando a gente vai orar, vai dizer: Senhor, olhe para Cristo e abençoe a vida dessa pessoa. Pela fé, eu declaro amaldiçoada essa doença. Cristo levou sobre si toda a doença, em nome de Jesus. Ok? Deus só não irá fazer se essa pessoa já estiver com seu prazo de validade expirando, e aí não adianta, a gente pode até orar, mas a coisa não vai acontecer. Quando a gente orar, falhou, não ouvi o que o senhor falou. Quando a gente for orar pela pessoa, a gente declara a cura através do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, ele já levou, nós declaramos a cura, é isso, né? Isso, declaramos a cura, e quem é crente, nós declaramos a saúde. A saúde. Quem é crente, a gente declara a saúde. Por quê? Porque Cristo já conquistou para nós não cura. Cristo conquistou para nós a saúde. Porque nós estamos em Cristo. Então, o que nós vamos fazer pela fé quando você está doente? Quando você está doente, o que você vai fazer? Você vai dizer para a doença que está no seu corpo: eu declaro, no nome de Jesus, que você está amaldiçoada, porque eu estou em Cristo e eu desfruto da saúde de Jesus. Todos os sintomas agora, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Eu declaro falência sobre todo sintoma agora,
Em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo desfruta de saúde. Se você for orar para uma pessoa que não é crente, você vai dizer: Senhor, a tua palavra diz que todas as doenças foram levadas. Então eu declaro, mostra o teu amor por essa pessoa e eu declaro agora cura sobre ela. Eu amaldiçoo essa doença, ordeno que o espírito de enfermidade bata em retirada, eu repreendo agora e declaro saúde sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Olhe para Jesus e abençoe essa pessoa. Compreendeu? Amém. Entendi. Obrigado. Sim. Por nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Ok? Então, essa parte aqui, pessoal, a gente vai passar rapidinho, hein? O poder do sangue. Então, vamos lá, ó. O sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder para quê? Hebreus 9,14. Purifica a nossa mente. Ok? Segundo, o sangue, ele nos dá vida. João 10:10. João 6, 53 a 54. O sangue também tem poder para libertar. Ele nos libertou do poder das trevas. Amém? Ele também nos capacita a vencer. Apocalipse 12:11. Ele nos justifica. Romanos 5:9. Nos santifica. Hebreus 13, versículo 12. Ok? E ele também nos purifica de todo pecado. Ou seja, o poder do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi por mim e por você. Então nós precisamos todos os dias tomar posse do que Jesus fez por nós. O dilema da dor que retalhou seu rosto gentil, 3 pregos fincando a carne na madeira, para segurá-la naquele lugar. Compreendo a necessidade de sangue. Seu sacrifício eu abraço, mas a esponja amarga, a lança transpassando, o cuspe seu rosto. Tinha que ser uma cruz? Não havia uma morte mais amável do que 6 horas pendurado entre a vida e a morte? Tudo isso regado de um beijo de traição? Ó Pai, diz você, com o coração tranquilo, desculpe perguntar, mas preciso saber, fizeste isso por mim? Ousaríamos fazer esta oração? Ousaríamos dar vazão a tais pensamentos? Estaria o monte da crucificação cheio de presentes de Deus? Podemos examiná-los? Abramos esses presentes da graça, como se, ou talvez, quem sabe, pela primeira vez, e, ao tocá-los, ao sentir a madeira da cruz e passar os dedos pela trança da coroa de espinhos, pare e ouça. Provavelmente você o ouvirá sussurrar: eu fiz isto por você. Um poema de Max Lucado. Queridos, ele fez isso por todos nós. E a Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Que todos os dias nós possamos dar graças a Deus, porque ele fez isso por nós, sendo ainda cada um de nós pecadores. Ok? E a gente vai falar agora, pessoal, sobre fé. Fé em Deus. O que é fé? A gente tem falado muito, né, que a palavra fé, ela pode ser substituída por confiança. Confiança no quê? Confiança em quem? Confiança na fidelidade de Deus. Confiança na integridade de Deus. Ok? Então vamos lá. A palavra fé no hebraico é emuná. Ok? Mas o que quer dizer fé? Fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a certeza daquilo que não se vê, mas nós confiamos na integridade daquele que nos prometeu, ok? Então, a fé verdadeira, ela é autenticada por seu objeto, ou seja, em quem nós estamos colocando fé? Nós estamos colocando fé naquele que pode
todas as coisas. Ok? Vamos lá. Segunda versão Almeida, fé é o firme fundamento. Na primeira lição, nós conhecemos o sentido do fundamento, ou seja, é a base, é onde nós vamos colocar toda a estrutura da nossa edificação. Então, podemos deduzir que a fé é a base para se construir outras estruturas relacionadas aos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Então, tudo que nós vamos construir, tudo que está sendo construído por Deus em nós, tem que ser a partir desse fundamento, a partir da nossa fé, da certeza que nós temos que Cristo é fiel para cumprir todas as suas promessas e para manter aquilo que ele mesmo conquistou para nós. Ok? Mas como desenvolver essa fé? Quais são as realidades da promessa? Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a palavra é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento da fé, bem como é através do conhecimento da palavra, da revelação da palavra, que compreendemos nossa realidade como filhos e filhas, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo de suas promessas. Vamos lá, gente. Vamos tratar de uma coisa aqui que é muito importante. Às vezes a gente diz assim, conhecer a palavra é ter conhecimento bíblico. Não é só isso. A palavra conhecer fala de você mergulhar em algo. A palavra conhecer também é utilizada para a relação sexual. Então, como que eu conheço a Deus? Me relacionando com Ele, ok? Ouvindo o que Ele tem para me dizer. Amém? Não é apenas você conhecendo a palavra escrita, mas você conhecendo também o objeto para o qual eu estou direcionando a minha confiança, eu estou direcionando a minha fé. Amém? Então, para nos enchermos de fé, o que nós precisamos? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, que vai tornar aquilo que lemos em uma realidade, em uma revelação. Ok? Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela, se não tiver o Espírito, a palavra, se não tiver o Espírito, a letra, se não tiver o Espírito, ela não tem vida, ela é morta. Mas o Espírito vai trazer revelação, vai trazer entendimento, discernimento, profundidade, é um mergulhar na pessoa de Cristo, na própria palavra. E só quem pode nos fazer isso é o Espírito Santo. Ok? Então, olha o que diz aqui, ó. Isso explica porque algumas pessoas que são muito conhecidas na mídia e mundialmente e que conhecem tanto a palavra de Deus, alguns são verdadeiros doutores, porém não têm como objeto da fé o Deus de Israel e nem mesmo Jesus Cristo. Ou seja, eles conhecem muito da letra, mas conhecem nada do Espírito. Por quê? Porque só por intermédio do Espírito que eles terão revelação. Logo, vemos que é preciso saber qual é o objetivo da nossa fé e os parâmetros de direção para o desenvolvimento dela. Se você hoje se encontra nesse espaço, deduzo que fez uma escolha consciente do objeto da sua fé como sendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ok? Então, gente, nós não podemos viver a fé, desculpe, dei uma passada aqui, se não for por intermédio da revelação do Espírito. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver o que diz aqui. Objeto e objetivo. Partindo do entendimento que o objeto da nossa fé é Deus, vamos ler essa afirmativa de Dan, extraído do livro Fé em Crise. Ao afirmar que Deus é o único objeto da fé, inclui também sua palavra e suas promessas. A fé no Todo-Poderoso e em sua palavra não são a mesma coisa. Por trás da promessa de alguém
está a própria pessoa. Por que muitas vezes nós não conseguimos tomar posse da palavra? Porque nós não conhecemos a pessoa que prometeu. Se nós conhecermos o caráter de Deus, se nós conhecermos quem Ele é, se nós conhecermos a sua natureza, com certeza não duvidaremos da sua palavra. Pelo contrário, nós vamos confiar nele. Você não confia em quem você não conhece, ok? Então nós vamos crer quando conhecermos a ele. Olha o que diz aqui na carta aos Hebreus. Mas o justo viverá pela fé. O objetivo precisa ser definido tanto quanto o objeto da nossa fé. Considere, porém, que em nós e de nós mesmos não podemos produzir tal fé que nos permita compreender e alcançar tal grandeza. Para vivermos esse nível de fé, é necessário entender que o querer e o realizar provém de Deus. Então, queridos, a gente vai entender que existe a fé natural, a fé de Deus, que não nasce nos seres humanos, mas ela procede unicamente de Deus, ok? A fé natural, ela faz parte do homem, ela é inerente ao homem. Mas a fé bíblica, ou chamada também a fé de Deus, ela é dada pelo próprio Deus, ok? É preciso entender que o objetivo dessa fé não é um mecanismo para que o homem ter seus desejos e vontades atendidos, ou uma chave para que possamos dobrar a vontade divina nossa, mas uma possibilidade de se relacionar com Deus a um nível de intimidade e graça, além de experimentar a sua maravilhosa vontade, promessas, conquistas e galardões, ok? Para que a gente possa compreender a dinâmica do Espírito, tudo começa pela fé. Nós acessamos a Cristo por intermédio da fé, por intermédio dessa confiança que não veio de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Por isso que nós dizemos que tanto é o querer como o realizar. Ele quis e ele mesmo realizou e ele mesmo produziu em nós tudo que estamos vivendo e também a fé. Ok? Pessoal, vocês estão compreendendo? Sim ou não? Ok? Então, tudo que você tem hoje procede de quem? De Deus. A fé que você tem, ela não veio de você. É a fé do tipo de Deus. Ok, pessoal? Lembra disso. Fé do tipo de Deus. Procede de quem? De Deus. Perfeito? Nós temos um tipo de fé, mas essa fé é a fé natural. E essa fé, ela não corrobora com aquilo que nós precisamos viver em Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto. Ok? Olha o que diz aqui, ó. Quando se lê no Evangelho de Mateus, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Pode-se chegar à conclusão de que a fé em Deus pode conceder esse poder. Basta eu crer e poderei tudo. E, gente, essa questão de crer, ela é muito importante. Por quê? Porque você precisa conhecer a Deus para conhecer a sua vontade e conhecer também o que Deus é capaz e o que Deus não é capaz de fazer. Tudo bem? Muita gente começa a dizer, não, porque eu tenho fé em Deus, e começa a pedir coisas que não fazem parte do caráter de Deus. Ok? Então tem gente que começa a dizer, não, Deus, eu quero que o Senhor mate fulano, porque fulano me desonrou, porque fulano fez isso, se vinga, Senhor, coloca uma doença. Gente, esse tipo de oração é uma oração de pessoas que não conhecem o caráter de Deus. Ok? Tudo bem? Então, é uma oração baseada apenas na vontade humana. Mas a vontade humana precisa estar submetida à vontade de quem? À vontade de Deus. Ok? Então, tudo que você pedir tem que estar de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Então, antes da gente pedir, o que a gente vai fazer?
que a gente vai fazer antes da gente pedir? A gente vai buscar no Espírito qual é a vontade de Deus. Senhor, olha só, eu estou querendo fazer isso, mas qual é a tua vontade? Senhor, eu estou querendo fazer aquilo, mas qual é a tua vontade? Por quê? Porque quando eu for orar, eu vou orar de acordo com a vontade de Deus. Então eu vou ter a confiança de que Deus vai fazer, porque eu conheço a Deus, conheço a palavra e conheço a sua natureza, conheço o seu caráter. Beleza? Sim ou não? Por exemplo, aquele exemplo que a pastora Terezinha deu a respeito de orar por saúde, por cura. É da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas? É. Por que é da vontade de Deus? Porque Cristo conquistou na cruz a saúde. Cristo conquistou na cruz a cura. Agora, o que eu preciso fazer antes de orar por uma pessoa? O que eu preciso fazer? Ó, falando em línguas, Senhor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Senhor, qual é a tua vontade para essa pessoa? Ok? O que eu tenho preparado para essa pessoa? Senhor, é um demônio que está agindo? Ou essa pessoa se alimentou mal? O que aconteceu? Está entendendo? Entendeu, pastora? Está entendendo, pessoal? Todo mundo? Ok? Quando você vai para um lugar, você tem que ir ligado. Senhor, e aí, qual é a tua vontade? O que o senhor quer? Às vezes Deus vai falar para você assim, ela está doente por causa de amargura. Ela está doente porque ela guarda coisa no coração. E essas coisas têm feito tão mal a ela. Porque presta atenção uma coisa, gente. Deus utiliza as armas do diabo? Hein? Deus utiliza as armas do diabo? Não. O caráter de Deus é um, o caráter de Deus é outro. Sim ou não? Então, gente, Deus não coloca doença em ninguém. A doença é oriunda de quê? A doença é oriunda da nossa genética, a doença é oriunda de má alimentação, a doença é oriunda de coisas que nós escolhemos fazer que nos fizeram ficar doentes, ok? Ou a doença é originada por quê, gente? É originada por demônios. Beleza? Nunca é colocada por Deus. Mas se eu não conheço a Deus, eu vou achar que Deus usa as armas do diabo para me disciplinar. Lembra? Fulano está no leito, foi Deus que colocou. Olha aí, hein? Olha aí. Deus colocou. Gente, Deus não colocou ninguém. A pessoa está no leito por quê? Porque ela procurou isso. Ela se submeteu a demônios às vezes. Ela guardou amargura. Ela desobedeceu a Deus e deu lugar ao diabo. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós saímos debaixo da mão de Deus e a gente se coloca à mercê do capeta. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, repita isso comigo. Deus não utiliza as armas do diabo. Amém? Deus não utiliza as armas do diabo. Ok? A pessoa está doente porque ela procurou, porque é genética. Tem também a questão da genética. Mas tudo isso a gente pode declarar. Genética, em nome de Jesus. Eu oro por isso. Genética, você não está acima do nome que está acima de todo nome. Eu declaro falência sobre todo rastro genético. Fala, profetiza. Também tem as pessoas que acham que porque... Até hoje uma pessoa contou vários testemunhos de vizinhos que se levantaram contra ela, que faziam mal, que jogavam coisas no quintal dela, faziam uma feitiçaria, e Deus matou todos eles.
Deus Olha, botou enfermidade em todos eles e todos eles morreram. Tem uns 5, pelo menos o testemunho era de que 5 pessoas, né, se levantaram contra ela, contra a mão, apontaram Meu o dedo, Deus. inclusive alguém que apontou o dedo, o braço dessa pessoa teve um câncer e morreu porque apontou o dedo para ela, porque Deus estava vingando ela, né? Então tem essa mentalidade também, né? Existe Muito forte. equivocada, né? Com certeza. Quando as pessoas fazem mal aos outros, gente, as pessoas estão semeando mal. Semeando. E quem semeia, colhe. Mas isso não procede de Deus. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Entendeu? Fala, tia Ruth, fala comigo. A senhora está bloqueada aí, ó. Tira aí o... Vai. Em relação ao que a profetisa Márcia falou, tem também o fato daquelas pessoas. Elas, quando estão passando por algo, elas procuram Deus e Deus começa a agir. Você tem certeza de que Deus está agindo na vida dela e ela vai se sentindo bem, mas ela começa a fazer tudo novamente contrário àquilo que Deus está dando a direção. E ela mesmo vai saindo por uma outra rota. Então, eu acho assim, a gente ora, a gente pede, mas é o livre-arbítrio. Você está procurando outra coisa, você quer outra coisa. É como se ela quisesse só ficar boa, entendeu? Mas não quer seguir o propósito, não quer seguir aquilo que Deus tem para a vida dela. Deus está dando a direção, Deus está mostrando, mas ela acha que ainda não é aquilo. E é o que, às vezes, eu costumo orar quando as pessoas vêm pedir oração em relação a melhoras, a isso, aquilo. Eu falo assim, seja feita a vontade de Deus, né? É feita a vontade dele. A gente vai fazendo, vai orando, vai buscando, mas daqui a pouco a pessoa está fazendo outra coisa, você mesmo fica sabendo que a pessoa está... Meu Deus, ela mesmo está se destruindo. Ela mesmo está se destruindo. Então, a fé, assim como o senhor falou antes, a fé, tem gente que fala assim, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé. Tá, é uma fé da boca para fora. Eu não acho que é aquela fé que vem de dentro, aquilo que Deus, como o senhor falou, a fé é algo que Deus já nos dá. Ele já dá aquela confiança, aquela garantia. E quando você está caminhando, né, debaixo da vontade dele e caminhando com ele, você é direcionado a caminhar no certo, mediante a fé, mesmo que a gente, como homem, a gente às vezes fica meio assim, né? Mas ele mostra e o que ele faz é perfeito, né? Mais ou menos isso. O que acontece não é exatamente, a Ruth, uma fé que vem de dentro. É chamada de fé natural. Quando a pessoa diz assim, ó, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Ela está baseando essa fé principalmente na sua capacidade. Por quê? Porque eu posso ter confiança, né? Posso ter fé no quê? No que Deus me comunicou, no que Deus me falou. O que Deus nos comunica, ele garante que vai acontecer. O que nós queremos alcançar, seja por qual motivo for, isso está pautado na nossa capacidade. E aí é uma fé natural, não é uma fé que vem de Deus, porque a fé que vem de Deus está confiando simplesmente aonde? Na vontade de Deus, né? E quando uma pessoa ela começa a buscar Deus e depois ela vai se desviando do caminho, do que ela vai desfrutar? Ela vai desfrutar da semeadura dela. E o que é a semeadura muitas vezes? São as más escolhas. Ela vai fazendo as más escolhas e ela vai daqui a pouco olhar, mas eu estou me vendo isso agora. O que é? Nada mais do que fruto das suas más escolhas. Então a gente precisa compreender que Deus ele faz,
Mas Deus, ele só vai fazer aquilo que nós estivermos correspondendo pela fé à sua vontade. Entendeu? Fala, profetisa. Só para complementar, né, a questão da oração, né, que Deus vinga, porque mexeu comigo, agora Deus vai vingar. Quando fala que somos o sal da terra, não é só para dar sabor. O sal, ele também tem a função de preservar, né, da destruição, da degradação. Então, eu acredito que nós, como sal da terra, como sal, nós preservamos, por causa da graça, preservamos as pessoas da ira de Deus. Por causa da graça, a nossa manifestação é de preservar as pessoas e não de exterminar com as pessoas, condená-las. Porque somos aqueles que, como sal, precisamos preservar as pessoas da ira de Deus, né? E não condenar. É isso aí. A gente precisa tomar essa consciência, né? Isso é ser uma extensão também de Cristo. Se Cristo não veio para condenar, mas veio para salvar, eu não sei por que a gente está tentando condenar tanta gente ao invés de trabalhar pelo Espírito para salvar essas pessoas, né? Então, vamos lá. Beleza, pessoal? Eu gosto disso, gosto de participação. Fica legal, fica divertido. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui. Vamos ler esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. É de Mateus 17, do 14 ao 20. Vamos lá. Olha só. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. E, gente, suportá-los aqui, só lembrando que não é tolerar, não. Suportar até quando eu terei que ser, né, a base. Eu já estou dando capacitação a vocês. Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, saiu do menino e, desde aquele momento, ele ficou curado. Então, os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, ou seja, não é constante. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer: este monte vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. No livro extraordinário, Bevere traz uma analogia sobre o príncipe herdeiro que foi criado como servo. Em determinado momento da sua vida, ele é levado para o palácio e toma conhecimento sobre a sua realeza. No entanto, esse príncipe continua a ter o comportamento de um servo, precisando ser constantemente lembrado de sua identidade verdadeira. Essa história é contada para explicar um conceito relacionado ao novo nascimento em Cristo e ao fato de que reagimos e agimos da forma que fomos programados, treinados para viver. Precisamos, nessa realidade espiritual que agora estamos inseridos, nos reprogramar para viver essa identidade de herdeiros e ter a consciência de que temos acesso aos mesmos recursos que estavam disponíveis para Jesus. Cada um de nós nasceu escravo do ordinário. Agora precisamos ser libertos para pensarmos e crermos no extraordinário. Bevere 2010, página 186. No verso 17 da passagem escrita acima, Jesus fala sobre suportar. Podemos compreender isso como dar o suporte. Sendo assim, é preciso entender que o Mestre nos deixou o ensino da fé, nos ilustrou como devemos desenvolver a fé, que pode ser tão pequena como o grão de mostarda, que mede, em média, 2 milímetros, e se desenvolver a grandes alturas, pode chegar a medir 2,4 metros. Amém? Então, gente, fé precisa ser o quê? Desenvolvida. E ela é desenvolvida na medida que eu me relaciono com Cristo, entendo quem eu sou, tomo posse de quem eu sou, confio nele e começo a agir confiando no que ele pode fazer
e não no que eu posso fazer, apesar de ser filho de Deus. Ok? Então a gente precisa, em nome de Jesus, confiar nos méritos de Jesus, confiar na bondade de Deus, na graça de Deus, amém? E na nossa identidade. Amém, igreja? Amém ou não amém? E uma coisa muito importante, sempre que for fazer algo, sempre buscar saber o que ele está fazendo. Amém? Senhor, o que o Senhor está fazendo nessa situação? Amém? Não agir pela emoção, não agir pela força, mas agir confiando no que ele está fazendo, para que possamos, com a nossa ação, corroborar com o que ele está fazendo. Amém? A gente faz umas orações que não é o que Deus está fazendo. Aí Deus está dizendo, meu eu estou fazendo um negócio diferente, colabora comigo. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para a gente terminar. Ok? Tipos de fé. Ok? Então, nós temos aqui, tipos de fé, que é a fé natural e a fé bíblica, que é também chamada fé do tipo de Deus. Então, vamos lá. Fé natural, pessoal. Como os textos ilustram acima, é a fé que nasce com o ser humano e tem a ver com acreditar, basear experiências pessoais e vivências familiares e sociais. Está vinculada a coisas palpáveis. A credulidade é um convencimento, aceitar uma ideia ou admitir um fato, ok? Por meio de razões ou argumentos fundados. A fé para a salvação. Nas cartas aos Efésios, lemos o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, mas é um presente dado por Deus. O presente da salvação, através da graça de Deus, manifesta com Cristo, só pode ser acessada por meio da fé, que em nós é gerada por Deus. Amém? A fé condicional depende de certas condições para ser exercida ou executada. Seria, por exemplo, como uma pessoa que ora da seguinte maneira: se Deus fizer determinada coisa, eu creio que minha vida mudará e eu vou me dedicar mais ao reino. Ok? Nós não podemos ter esse tipo de fé, hein, gente? Fé passiva. O que é fé passiva? Esse tipo de fé acredita no poder de Deus, porém o limita a compreensão da realidade humana. É parecida com a fé condicional, porém não depende de uma pré-condição para existir, mas se vincula à experiência para ser exercida. Ou seja, se acontecer algo poderoso, a pessoa se move. Não. Nós nos movemos porque cremos que Deus vai cumprir a sua palavra. Então, qual é a fé que eu tenho? É a fé ativa, a fé sobrenatural, é a fé que reage ao que o Espírito está fazendo, é a fé que crê que Deus me prometeu e Ele vai cumprir, e eu estou atento à vontade de Deus. Amém? E toda fé, ela se move correspondendo ao Espírito. Então, a fé, ela vai produzir obras, ok? As minhas obras, elas não vão produzir fé. A minha fé vai produzir obras. Por quê? Porque eu correspondo a Deus pela fé, ok? Então, olha aqui, Deus responde a sua fé. De acordo com o que estamos construindo, nossa fé está baseada na pessoa da Trindade e, consequentemente, na palavra e nas promessas e diretrizes que nos permitem sermos chamados filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Sendo assim, a fé nos capacita a experimentar a plenitude da graça. Então, como que eu acesso a tudo que Deus tem prometido a mim? Eu acesso por intermédio da fé. A fé cristã também é pessoal, porque requer uma resposta pessoal. Então, queridos, nós não podemos nos mover na fé do outro, e sempre na fé de Deus, ok? Sempre confiando em Deus, e ela é pessoal, ou seja, você precisa viver as suas experiências com Deus. A mulher, olha o que diz aqui, vamos ler um pouquinho mais acima. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui para a gente poder ler tudo e finalizar. Jesus dos crentes. Olha o que diz aqui.
Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente demoniada. Vocês conhecem esse texto, né? Essa mulher, ela não era hebreia, ela era grega. No entanto, ela sabia quem era Jesus, sabia que ele, somente ele, poderia trazer à existência a cura da sua filha. A fé dela era que sua filha seria curada. O objetivo da sua fé estava em Jesus. Porém, o mestre fez algo totalmente diferente daquilo que lemos a seu respeito. Primeiro, ele ignorou essa mulher, depois negou atendê-la. Todavia, essa mulher perseverou e conquistou o que foi buscar. A fé cristã também é pessoal, porque requer uma resposta pessoal de cada ser humano. E esta exigência de uma resposta pessoal que respeita o direito sagrado de rejeição ou aceitação por parte de cada ser humano. Olha o que diz aqui. A mulher poderia ter se revoltado mediante a postura de Jesus, deixar de segui-lo e clamar por ele. Depois, quando finalmente Jesus a ouve e nega seu pedido, se referindo a ela como cachorrinho, ela poderia ter se ofendido e se negado a permanecer ali. Entretanto, sua postura não foi de não se revoltar. Contudo, essa passagem nos ensina sobre resposta. Nem sempre o Senhor nos irá atender suas necessidades, mas Ele sempre responde à nossa fé, pois o pedido inicial daquela mulher foi pronunciado por necessidade, mas a resposta dela, a recusa inicial dele, foi alimentada por sua fé. Uma coisa interessante que a gente vê aqui também, que aquela mulher, ela chegou ali com uma necessidade, mas ela saiu dali transformada. Ela saiu dali com a sua fé muito diferente. Por quê? Porque ela entendeu em Deus, perseverando, que a sua fé trouxe resposta e também trouxe transformação. A minha oração hoje é para que a sua fé se desenvolva, cresça e você também se mova em transformação gerada pelo Espírito. Amém, pessoal? Amém? Todos entenderam aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de nós finalizarmos? Amém? Todo mundo compreendeu? Então, pessoal, é só vocês colocarem o nomezinho de vocês aí. Coloque o nomezinho. Estão todos dispensados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos só orar, ok? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos porque a fé que temos, a fé do tipo de Deus, a fé sobrenatural, essa fé que é ativa, essa fé que responde, ela não procede de nós mesmos. A única coisa que nós fazemos é corresponder àquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Que possamos avançar e crescer em direção à Tua vontade. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo desse entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu povo? Deus te abençoe. Glória a Deus. Um grande beijo para todos. Amém. Em nome de Jesus.